No extremo norte do planeta, onde a Terra encontra o gelo e o mar se funde com o céu, existe um lugar como nenhum outro. Um território selvagem, vasto, indomável, o Alasca. Uma terra de extremos, onde o inverno nunca dorme e o verão nunca se esquece de partir. Aqui, a vida não apenas sobrevive, ela desafia. Entre montanhas cobertas de neve e rios cristalinos, entre florestas densas e mares revoltos, criaturas extraordinárias percorrem essa paisagem. Algumas são gigantes, governando os céus e os oceanos. Outras são pequenas, mas moldam o mundo à sua maneira. Cada uma tem sua própria história. Cada uma enfrenta sua própria batalha. Dos grandes ursos que dominam os rios, as águias que cortam o vento, dos lobos que caçam na neve, as baleias que cantam no silêncio profundo. Esta é a jornada dos verdadeiros habitantes do Alasca. Guerreiros do frio, arquitetos da floresta, viajantes incansáveis. Animais que, por gerações, têm desafiado a paisagem mais inóspita da Terra e triunfado. Hoje, vamos explorar suas vidas, entender suas lutas, admirar sua força, descobrir o que faz do Alasca um dos últimos santuários da natureza selvagem. Se você ama a vida selvagem e quer apoiar conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis da natureza para você. Agora, ajuste o volume, respire fundo e embarque nesta jornada. O Alasca espera por você. No coração selvagem do Alasca, onde os rios cortam a imensidão das florestas e a brisa gelada carrega o perfume das coníferas, um gigante desperta. Ele emerge das sombras das montanhas, poderoso, imponente, um símbolo de força bruta e resiliência. O urso pardo do Alasca, uma criatura esculpida pelo tempo, pela terra e pelo instinto. Ele se move com a confiança de um rei. Seus músculos ondulam sob a pelagem espessa, e cada passo ressoa como um lembrete de sua soberania sobre essa terra selvagem. Mas, por mais temível que pareça, sua existência é regida por um ciclo imutável, um ritual que se repete há milênios, guiado pelas estações, pelo gelo e pela abundância dos rios. O verão traz um espetáculo que define sua sobrevivência. As águas frias dos riachos transbordam de vida, um frenesim de corpos prateados deslizando contra a correnteza.
Os salmões, cumprindo seu destino, lutam para retornar ao lugar onde nasceram, e os ursos os aguardam pacientemente, como se o próprio Alasca orquestrasse esse encontro. Com um movimento rápido, a pata mergulha na água e, em um instante, a presa é capturada. O urso mastiga a carne suculenta, aproveitando cada bocado dessa dádiva da natureza. Mas por que essa caça é tão crucial? Porque o inverno virá. Um inverno que não perdoa, onde o frio corta como lâminas e a terra dorme sob o peso da neve. Para sobreviver, o urso precisa se preparar, acumulando quilos e quilos de gordura para a hibernação. Durante meses, ele se recolherá à sua toca, desacelerando o coração, reduzindo a respiração, mergulhando em um sono profundo que o manterá vivo até que o sol volte a brilhar sobre as montanhas. Curiosamente, mesmo durante esse sono prolongado, as fêmeas podem dar à luz, sem sair de seu abrigo, sem sequer despertar completamente. Pequenos filhotes nascem no calor da caverna, cegos, indefesos, encontrando na mãe seu único refúgio. E quando a primavera chega, a neve começa a derreter, e os filhotes saem pela primeira vez, explorando um mundo que para eles é novo, mas que já foi moldado por incontáveis gerações antes deles. Os ursos pardos não são apenas caçadores, são também jardineiros da floresta. À medida que percorrem grandes distâncias, dispersam sementes em seus excrementos, ajudando a renovar o ecossistema. Onde um urso passou, novas árvores podem nascer. Eles moldam a paisagem sem nem mesmo perceber. Apesar de sua imponência, não são invencíveis. O avanço humano os empurra para territórios menores, e as mudanças climáticas alteram o equilíbrio delicado que garante seu sustento. Os rios aquecem, os peixes diminuem, e sem alimento suficiente, o ciclo da vida selvagem pode se quebrar. Mas por enquanto, ele ainda está aqui. Ainda caminha entre os vales e montanhas, sua silhueta recortada contra o céu dourado do entardecer. Um
colosso solitário, dono do Alasca, guardião de um mundo que resiste, selvagem e belo, como sempre foi. A noite cai sobre as terras geladas do Ártico, e o silêncio se espalha como um véu sobre a imensidão branca. A luz esverdeada da aurora boreal dança no céu, refletindo sobre as montanhas cobertas de neve. Tudo parece imóvel, congelado no tempo. Mas então, um som corta-mo da escuridão. Um uivo longo, profundo, carregado de mistério e poder. Ele ecoa pelo vazio, ressoando nas montanhas, chamando os outros. Nas sombras do Ártico, ele não está sozinho. O lobo do Ártico é um caçador, mas também um líder. Um elo em uma cadeia invisível que une a matilha em uma dança precisa entre vida e sobrevivência. Juntos, eles se movem como um só, deslizando pela tundra com passos silenciosos, olhos brilhantes, sentidos aguçados. A vida no gelo é implacável. O frio corta-lhe a pele, o vento sopra sem piedade, e a caça não é garantida. Mas os lobos têm algo que os torna diferentes. Eles não enfrentam o inverno sozinhos. Vivem em família, cada um com seu papel, cada um com sua importância. Aos jovens aprendizes, os caçadores experientes, o alfa que guia, e todos seguem o mesmo instinto: sobreviver juntos. A fome os impulsiona. O caribu é sua maior presa. Um rebanho em movimento, centenas de corpos correndo como um rio sobre a tundra. Para um lobo solitário, impossível de capturar. Mas para a matilha, é um desafio que já foi vencido 1000 vezes antes. Eles se espalham, cercam o grupo, forçam os mais fracos a se separarem. Não há pressa. Cada passo é calculado, cada movimento estratégico. E então, quando chega o momento, o ataque é fulminante. A corrida final, os dentes afiados, a luta entre o predador e a presa. A vitória significa alimento, significa mais um dia de sobrevivência. Mas os lobos não são apenas caçadores, são guardiões do equilíbrio. Eles mantêm os rebanhos saudáveis, eliminam os mais fracos
impedem que a tundra se torne um deserto sem vida. Sua presença é um lembrete de que cada ser tem seu papel na natureza. Sem eles, os caribos cresceriam em número, esgotando os pastos. O ciclo se romperia. E ainda assim, os lobos enfrentam ameaças que não vêm da neve ou da fome. O avanço humano, a destruição do habitat, a caça sem propósito. Em algumas partes do mundo, eles foram silenciados. Mas aqui, no Ártico, eles ainda resistem. Ainda correm sob o céu iluminado pela aurora. Ainda uivam para a noite infinita. Ainda vivem como viveram por milhares de anos. Pois o lobo não é apenas um predador. Ele é um símbolo de força, de união, de liberdade. Enquanto houver neve sobre as montanhas e luas brilhando no céu, o canto do lobo do Ártico continuará ecoando, lembrando ao mundo que algumas lendas nunca desaparecem. O vento sopra cortante sobre a tundra aberta. O horizonte se alonga em um tapete branco e infinito, onde o tempo parece imóvel, mas nunca realmente para. Lá, no coração dessa vastidão, milhares de passos ecoam como um tambor distante. Um rio de corpos em movimento, seguindo um caminho invisível, guiado apenas pelo instinto e pela memória ancestral da terra. São os caribos, viajantes incansáveis, filhos do Ártico e mestres da resistência. Nenhum outro mamífero terrestre percorre distâncias tão longas. Ano após ano, eles seguem o chamado da estação, cruzando montanhas, atravessando rios congelados e enfrentando tempestades implacáveis. Cada rebanho pode cobrir até 5.000 quilômetros em sua jornada. Uma migração que desafia os limites da sobrevivência. Mas não há outra escolha. A vida, no Alasca, exige movimento. E parar significa não resistir. Eles andam lado a lado, um mar de chifres, olhos atentos e cascos que não afundam na neve. São delicados na aparência, mas construídos para a adversidade.
Seu pelo denso os protege do frio extremo. Seus cascos largos funcionam como raquetes naturais, distribuindo o peso sobre o gelo traiçoeiro. E quando a tempestade se ergue, cobrindo tudo com seu manto branco, os caribus não recuam. Eles seguem. Eles sempre seguem. Mas cada passo nessa jornada traz um novo desafio. A fome espreita. O solo congelado esconde o líquen, o único alimento disponível no inverno. Eles cavam, pacientemente, removendo camadas de neve para encontrar o que a terra tem a oferecer. E enquanto se alimentam, o perigo nunca está distante. Lobos os seguem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. O rebanho se mantém unido, pois sabe que a segurança está nos números. Mas os predadores são pacientes. Eles testam a força do grupo, observam os mais fracos, os mais jovens, aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo feroz da marcha. A perseguição começa e, para alguns, não há escapatória. Mas essa é a ordem da natureza. Os fortes seguem adiante. Os que ficam para trás alimentam os que os seguem. O equilíbrio permanece intacto. Para os povos indígenas do Alasca, o caribu é mais do que um animal selvagem. É uma história viva. Um espírito que percorre as mesmas terras que seus ancestrais percorreram antes deles. Por séculos, as tribos aprenderam a coexistir com os rebanhos, caçando apenas o necessário, utilizando cada parte do animal: a pele para o frio, a carne para o sustento, os ossos para ferramentas. O caribu é um símbolo de respeito à natureza, uma lição de que a sobrevivência nunca é apenas sobre o indivíduo, mas sobre a harmonia entre todas as formas de vida. Mas mesmo os passos mais antigos podem ser interrompidos. Com o aquecimento do planeta, os caminhos da migração estão mudando. O gelo derrete mais cedo. O alimento escasseia. Os territórios seguros encolhem. A maior jornada da natureza enfrenta sua maior ameaça. E ainda assim, eles seguem. Sempre seguiram. Sempre seguirão. Pois enquanto houver terra para cruzar e neve para pisar, o caribu continuará sua marcha, conectando passado e futuro, desafiando a paisagem, guiado pelo chamado de algo que nunca foi esquecido. As florestas do Alasca
guardam segredos antigos. Entre pinheiros que sussurram ao vento e rios que serpenteiam entre as árvores, caminha uma sombra imensa. Um titã silencioso, um gigante de longas pernas e olhar vigilante. O Alce. Nenhum cervídeo é tão imponente. Com mais de 2 metros de altura e um peso que pode ultrapassar 700 quilos, ele domina a paisagem como uma estátua viva da natureza. Mas apesar de sua grandeza, não há pressa em seus passos. Ele se move devagar, sem medo, pois sabe que poucos desafiam sua presença. Seus chifres são sua assinatura. Não há outro como ele. Feitos de osso puro, crescem a cada estação, formando um arco magnífico, como uma coroa esculpida pelo tempo. E a cada outono, quando a floresta se enche de promessas e disputas, esses chifres ganham um novo propósito. A brisa carrega o cheiro da competição. Os machos se enfrentam, testam sua força, medem quem é digno de dominar a próxima geração. Os desafios não são letais, mas são intensos. Os golpes ecoam pela mata. O ranger dos chifres se entrelaça ao som do vento. O mais forte vence, mas não pela violência, e sim pela resistência. Na natureza, não basta ser grande, é preciso ser sábio. Apesar de sua aparência robusta, o alce é uma criatura solitária. Diferente dos caribos que vivem em grandes rebanhos, ele prefere a solidão das matas densas e dos lagos cristalinos. É um nadador habilidoso, atravessando rios com uma facilidade surpreendente. E ali, nas águas geladas, ele busca um de seus alimentos favoritos, plantas aquáticas ricas em minerais essenciais. Mas nem toda essa força o torna invulnerável. Lobos e ursos podem ser ameaças, especialmente para os filhotes. No inverno, a fome se torna um inimigo invisível, rondando cada passo. E há um predador que ele não pode enfrentar com chifres ou força bruta: o ser humano. O desmatamento reduz seu território, as estradas cortam suas rotas naturais, e a caça, por vezes sem controle, coloca em risco os maiores espécimes. Ainda assim, ele continua ali, resistindo, crescendo, vagando pelos mesmos caminhos que seus ancestrais trilharam por séculos.
Entre as árvores altas e os lagos espelhados, o alce segue imponente, como um guardião das florestas do Alasca. Não há outro como ele. Não com essa força, não com essa presença. Enquanto houver neve para pisar e água para beber, ele continuará sua jornada, majestoso, imponente, um verdadeiro monarca da natureza. Nas terras selvagens do Alasca, onde o frio não dá trégua e a paisagem parece esculpida pela própria brutalidade da natureza, existe um animal que não conhece medo. Pequeno para os padrões dos grandes predadores, mas com uma ferocidade que desmente seu tamanho. Ele não teme o inverno, nem os lobos, nem os ursos. Ele é o glutão. O nome pode sugerir exagero, mas nada nele é desnecessário. Seu corpo é denso, compacto, coberto por uma pelagem espessa e oleosa que repele o gelo como uma armadura natural. Suas garras, afiadas como lâminas, não são apenas para cavar na neve. São para lutar, para abrir carcaças congeladas, para agarrar qualquer coisa que se mova. O glutão não se dá ao luxo de escolher sua próxima refeição. Ele caça, ele rouba, ele come. O que aparecer, quando aparecer. No silêncio da floresta boreal, ele se move sozinho. Não há matilhas, não há bandos. Sua jornada é solitária, guiada apenas pela necessidade de sobreviver. Seu olfato é aguçado, capaz de detectar a presença de comida sob camadas espessas de neve. Ele pode encontrar uma carcaça abandonada a quilômetros de distância e, ao chegar, não se importa com quem estava lá primeiro. Lobo, raposa, até mesmo um urso. O glutão não hesita. Se for necessário, ele luta. E para surpresa de muitos, ele vence. Não há nada nesse animal que sugira rendição. Ele desafia predadores muito maiores, enfrenta condições extremas e nunca recua. Há relatos de glutões derrubando presas muito acima do seu peso, arrastando carcaças inteiras por vastas extensões de gelo. E quando a comida se torna escassa, ele não desiste. Sua resistência beira o impossível. Pode passar dias sem se alimentar, viajando sem parar, seguindo rastros invisíveis para qualquer outro animal. O inverno, que para muitos é um castigo, para ele é um território familiar. Ele não hiberna, não diminui o ritmo.
Enquanto outros se recolhem, ele continua sua busca incansável, como um fantasma dos bosques gelados. E, no entanto, apesar de sua reputação feroz, ele não é o vilão dessa história. Sua presença é fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Ele limpa o que foi deixado para trás, impede que doenças se espalhem, mantém o ciclo da vida em movimento. O que ele leva, ele devolve. O que consome, transforma em energia para continuar a moldar a paisagem com sua simples existência. Mas mesmo uma criatura tão resistente enfrenta desafios que nunca precisou lidar antes. O gelo derrete antes do tempo. O habitat se encolhe. Novas estradas cortam seu território. O glutão, que nunca temeu nada, agora precisa enfrentar o maior dos inimigos: as mudanças no mundo que sempre conheceu. E ainda assim, ele segue, pois ele não sabe desistir, não sabe parar. Enquanto houver neve no chão e rastros a seguir, o glutão continuará sua jornada, sempre sozinho, sempre invencível, sempre desafiando o impossível. Entre os gigantes do Alasca, onde lobos percorrem tundras e ursos reinam nos rios, há um ser diminuto, quase despercebido, mas que carrega dentro de si a essência da sobrevivência. Ele não precisa de força para dominar, nem de presas afiadas para caçar. Seu mundo se resume a galhos, sementes e o incansável trabalho de um coletor. Ele é o esquilo vermelho americano, o pequeno arquiteto da floresta. Seus olhos inquietos varrem a paisagem, atentos a qualquer movimento. Suas patas ágeis percorrem os troncos com uma velocidade impressionante, como se o próprio vento o impulsionasse. Mas seu verdadeiro talento está em algo mais sutil: a arte de planejar o futuro. Enquanto os dias ainda são longos e o outono pinta as folhas com tons de fogo, ele já prevê o que está por vir. O inverno, o frio implacável, a neve que cobrirá o chão, o silêncio gélido onde o alimento será raro, mas ele não será pego de surpresa. Desde o verão, ele corre contra o tempo, coletando sementes, pinhões, nozes. Esconde cada uma em locais estratégicos, enterradas no solo ou guardadas em troncos ocos. Pequenos cofres naturais, repletos de sustento para os meses difíceis.
Mas nem toda semente será encontrada novamente. Algumas permanecerão ocultas, esquecidas sob a terra. E é assim, sem que perceba, que ele se torna um jardineiro acidental. O que ele não come, a floresta transforma. Novas árvores nascem de seu descuido. E assim, sem planejar, esse pequeno roedor ajuda a renovar a floresta, garantindo que o ciclo da vida continue. O esquilo vermelho pode ser pequeno, mas não é indefeso. Ele tem personalidade, tem coragem, defende seu território com ferocidade, emitindo chamados estridentes para alertar intrusos. Se preciso, enfrenta animais muito maiores, apenas para garantir que sua colheita permaneça segura. O inverno chega e sua estratégia começa a valer a pena. Enquanto outros lutam contra o frio, ele se refugia em suas reservas, degustando a fartura conquistada com tanto esforço. Cada semente, cada pedacinho de alimento guardado, é um dia a mais garantido na longa espera pelo degelo. Ele não é o mais forte, não é o maior, mas na floresta, seu papel é essencial. O esquilo vermelho não apenas sobrevive, ele constrói, planta o futuro, sem saber, apenas vivendo como sempre viveu. E assim, entre galhos cobertos de neve e troncos ocos repletos de vida, ele segue seu caminho. Inquieto, ágil, eterno guardião da floresta que nunca dorme. O céu do Alasca pertence a ela. Acima das florestas densas, dos rios selvagens e das montanhas cobertas de neve, um espectro desliza, silencioso, observando tudo. Seus olhos afiados varrem a paisagem, como se pudessem enxergar além do tempo, além do horizonte. Ela não tem predadores, não tem rivais, apenas o vento que a sustenta e a terra que a admira. Ela é a águia careca, a majestade alada do norte. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2,5 metros, ela é uma das maiores águias da América. Mas seu tamanho não é o que impressiona. É a forma como ela domina os céus, transformando correntes de ar em estradas invisíveis, deslizando sem esforço, sem pressa.
Para ela, voar não é apenas um meio de locomoção. É uma afirmação de poder. Mas nem sempre a força está nas alturas. Há momentos em que a precisão é mais importante do que o voo. Seus olhos captam um movimento sob as águas cristalinas de um rio. Um peixe, distraído, nadando contra a corrente. Em um instante, a águia mergulha. Suas garras cortam o ar como lâminas, e antes que a presa perceba, já está nas alturas, pendurada em garras afiadas como punhais. Para ela, a pesca não é um desafio, é uma arte. Por séculos, os povos indígenas do Alasca viram nela um símbolo de visão e espírito. Sua imagem foi gravada em totens, suas penas usadas em rituais, sua presença interpretada como um presságio. Mais tarde, seu poder atravessou fronteiras e tornou-se o emblema de uma nação. Nos Estados Unidos, ela representa liberdade e força, um ícone gravado na bandeira, na moeda, na identidade de um povo. Mas para ela, nada disso importa. Sua lealdade não pertence a bandeiras. Ela responde apenas ao chamado do vento e ao instinto que guia sua existência. E, no entanto, apesar de seu domínio nos céus, sua vida começa na terra. Seu ninho, um dos maiores do mundo, é uma fortaleza de gravetos e galhos, construída com paciência, fortalecida ano após ano. Algumas dessas estruturas chegam a pesar centenas de quilos, abrigando gerações que aprenderão a conquistar os céus. Aqui, entre os ramos retorcidos e o abrigo de penas macias, os filhotes esperam o dia em que também desafiarão a gravidade. Mas ser grande não significa ser invulnerável. Por décadas, a ação humana quase silenciou seus voos. O uso de pesticidas envenenou suas presas. A caça, a destruição de habitats, a poluição. Tudo conspirou contra ela. Seu número caiu. Sua presença se tornou rara. Mas o que é um desafio para uma águia? Ela resistiu. E quando as leis a protegeram, quando os rios voltaram a ter peixes, quando os céus ficaram mais limpos, ela voltou. E hoje, quem levanta os olhos sobre os rios do Alasca ainda pode vê-la.
sua silhueta dourada pela luz do entardecer, suas asas abertas, como se abraçassem o infinito. Pois enquanto houver vento, haverá voo. Enquanto houver liberdade, haverá águias planando sobre o mundo, lembrando a todos que a grandeza não está apenas na força, mas naquilo que perdura. O Ártico adormece sob um manto branco. O vento sopra entre as montanhas geladas, carregando o silêncio profundo da noite. Não há vozes, não há passos, não há ecos, mas, oculto na vastidão gélida, um par de olhos dourados se abre, cortando-te a escuridão como duas pequenas lanternas. O olhar da noite, a guardiã do inverno, desperta. Ela desliza entre as sombras, sem fazer um único som. Seu voo não deixa rastros. Nenhum bater de asas denuncia sua presença. Para aqueles que vivem sob o domínio da neve, não há aviso. A coruja das neves não corre, não persegue. Ela espera. E quando o momento certo chega, o ataque é fulminante. Seus olhos, imensos e hipnotizantes, são feitos para enxergar onde a luz se recusa a existir. Na escuridão da tundra, cada mínimo movimento ganha vida diante dela. Um rato camuflado sob a neve, invisível para o mundo, visível para a coruja. Um coelho parado, esperando a tempestade passar, seguro para qualquer outro predador, não para ela. A neve que enterra e oculta, para a coruja é um livro aberto. E ao menor sinal de vida, ela age. Uma queda veloz, uma explosão branca sobre o solo, e a caça desaparece entre suas garras poderosas. A morte chega antes do frio, antes da fome, antes do medo. Um movimento limpo, sem desperdício, como se a própria tundra tivesse decidido o destino da presa. Mas a coruja das neves não é apenas um predador. Ela é um enigma, uma sobrevivente esculpida pelo frio. Sua plumagem, tão branca quanto a paisagem que a cerca, não serve apenas para a beleza. É um escudo. Cada pena é uma barreira contra o vento congelante. Seu corpo, envolto em camadas densas de isolamento natural, desafia temperaturas que paralisariam qualquer outro ser vivo. E quando a primavera chega, trazendo consigo a promessa efêmera de calor, a coruja revela um novo lado de sua existência. O casal se une, escolhendo um local seguro para seus ovos. O macho caça sem descanso. A fêmea protege os filhotes com dedicação feroz.
Pequenas criaturas emplumadas nascem em um mundo de gelo, onde só os fortes sobrevivem. E sob o olhar atento da mãe, eles aprendem os segredos do voo silencioso, do ataque certeiro, do domínio sobre a noite. Mas mesmo a soberana do Ártico enfrenta desafios que vão além da neve. O aquecimento da tundra, a escassez de presas, as mudanças sutis que, pouco a pouco, tornam sua sobrevivência mais difícil. Seu reino pode estar encolhendo, mas ela, como sempre, se adapta. Ela observa. Ela espera. E enquanto a neve continuar a cair, enquanto a noite continuar a envolver as terras do norte, a coruja das neves estará lá, invisível aos olhos do mundo, mas sempre presente. Um fantasma alado da paisagem gelada, uma sentinela do silêncio. No meio da imensidão fria do Alasca, onde o vento sopra sem descanso e as ondas do oceano castigam penhascos de pedra negra, um pequeno viajante rompe o cinza da paisagem com suas cores vivas. Seu bico, pintado em tons de laranja, amarelo e azul, parece uma peça de arte esculpida pelo próprio mar. Suas penas escuras contrastam com a neve que cobre os rochedos. Ele não é um pinguim, embora muitos pensem assim. Ele voa. Ele mergulha. Ele desafia o oceano e o céu com a mesma destreza. Ele é o papagaio do mar. Pequeno, mas incansável. Ele corta os ares com batidas de asas rápidas, quase frenéticas, desafiando o vento que sopra contra ele. Suas asas, curtas e poderosas, são perfeitas para o voo, mas também escondem um segredo. São também remos. Diferente dos pinguins, que apenas deslizam sob a água, o papagaio do mar nada com as asas, como se ainda estivesse voando, mas em um outro elemento. E ele não mergulha apenas por diversão. Lá embaixo, cardumes inteiros de peixes brilham na luz filtrada pelo oceano, e o papagaio do mar é um pescador habilidoso. Suas garras afiadas e seu bico projetado para segurar várias presas ao mesmo tempo lhe permitem carregar até uma dúzia de peixes de uma só vez. Ele emerge da água, balançando levemente a cabeça, revelando seu tesouro cintilante antes de alçar voo novamente. O mar lhe dá sustento, mas sua casa está nos penhascos, onde sua jornada continua.
Nas falésias escarpadas do Alasca, colônias inteiras desses pequenos navegadores do céu se reúnem para a temporada de reprodução. O som dos ventos se mistura ao chamado incessante de centenas de aves, uma orquestra natural anunciando a chegada de uma nova geração. Diferente de muitas aves marinhas, que deixam seus ovos expostos, o papagaio do mar cava túneis na terra macia do penhasco, criando ninhos protegidos, escondidos do frio e dos predadores. Aqui, o futuro cresce, alimentado pelo oceano, protegido pelo rochedo. O vínculo entre o casal é forte. Eles retornam ao mesmo ninho, ano após ano, reconstruindo, fortalecendo sua casa. Quando o filhote está pronto para partir, ele enfrenta sua primeira grande aventura. Um salto rumo ao desconhecido. Da borda do penhasco, ainda sem saber voar, ele se atira ao mar, onde passará os primeiros meses de vida, até que suas asas estejam prontas para sustentá-lo nos céus. Mas o oceano, que já foi seu maior aliado, agora também guarda ameaças. A pesca industrial retira os peixes dos quais ele depende, e as mudanças na temperatura das águas fazem com que sua comida se torne mais escassa. Alguns retornam aos penhascos com bicos vazios, outros não retornam. O mar, antes abundante, se transforma em um desafio ainda maior. Mesmo assim, o papagaio do mar segue sua jornada. Ele ainda voa contra o vento, ainda mergulha nas águas geladas, ainda colore os penhascos do Alasca com sua presença vibrante. Ele não é o maior, nem o mais forte, mas é um sobrevivente. Enquanto houver ondas batendo contra as rochas e correntes de ar, sustentando suas asas, ele continuará sua dança entre o céu e o oceano, navegando entre dois mundos, pertencendo a ambos.